eu gostaria de dizer para vocês que finalmente o Babalogia tem um programa de membros. Então se você quiser apoiar o nosso projeto de divulgação científica, e se você quiser que a gente faça vídeos cada vez melhores e cada vez mais frequentes, é só você clicar no link que tá aqui embaixo e se tornar um membro apoiador do nosso trabalho. O nosso programa de membros dá algumas recompensas. Você pode aparecer tanto no final dos nossos vídeos como um apoiador, participar do nosso grupo do Telegram, nos ajudar votando nos temas dos próximos vídeos, e você pode receber um vídeo exclusivo nosso respondendo qualquer dúvida que você tenha. Fazendo isso, você consegue apoiar o Babalogia diretamente e nós vamos conseguir crescer cada vez mais. Há 2 meses, durante uma aula, eu comecei a passar muito mal. Meu coração começou a bater acelerado, eu comecei a transpirar e eu comecei a sentir dor no peito. Nesse momento eu tinha uma certeza, que eu estava infartando na frente dos meus alunos. Na hora eu pedi ajuda aqui em casa e minha companheira me levou para o hospital. Depois de todos os exames, depois de medir a minha pressão que estava 16/11, depois de fazer os exames necessários para descartar o infarto, eu fui diagnosticado com uma coisa. Eu tinha acabado de ter a minha primeira crise de ansiedade. Eu não sei se foi a pandemia, eu não sei se foram problemas que eu estava tendo naquela semana, eu não sei o que aconteceu. O que eu sei é que eu tive sintomas muito claros de que eu estava morrendo. Depois de começar a me tratar, eu resolvi fazer o que todo curioso faz. Eu fui estudar o que é essa tal de ansiedade. Eu sou Emílio Garcia e hoje nós vamos discutir o que a ciência sabe sobre os transtornos de ansiedade no Notícias Científicas. Quando você começa a estudar ansiedade, você começa a perceber que existe uma relação muito próxima entre medo e ansiedade. E colocar essas coisas em caixinhas separadas pode ser extremamente complicado. E aqui eu faço o primeiro parênteses. Nós, seres humanos, adoramos classificar as coisas, colocar as coisas em caixinhas separadas e dar nome para essas coisas. Eu tenho um vídeo sobre isso que vai estar no card aqui em cima. E dar nome a coisas é tão importante que a gente começa a criar nomes diferentes para coisas que são muito parecidas. Toda classificação feita pela humanidade é uma classificação artificial. Ela só serve para a gente definir as coisas e entender melhor o mundo em que a gente está inserido. Chamar uma vaca de carnívoro não vai fazer ela começar a comer carne. E definir ela como um herbívoro que só come grama não a impede de comer um besouro que esteja nessa grama. Como as definições só fazem sentido para a gente, nós podemos usar as definições que melhor cabem para explicar aquele assunto que nós estamos discutindo. No caso do vídeo de hoje, nós vamos definir medo como qualquer resposta a uma ameaça que está acontecendo em um determinado momento. Se eu tô andando na savana africana e aparece um leão na minha frente, as respostas que o meu organismo vão produzir, tanto fisiológicas quanto comportamentais, são chamadas de medo. A ansiedade, por outro lado, é uma resposta a uma ameaça futura, de acordo com a definição que a gente está escolhendo. Então, ansiedade é o medo do que está para acontecer. No final das contas, para nossa definição, medo e ansiedade são a mesma coisa, só que com o componente temporal envolvido nesses processos. Medo é o que acontece agora, ansiedade é medo do que pode acontecer no futuro. Medo é encontrar o leão, ansiedade é a capacidade que o meu cérebro tem de avaliar a probabilidade de encontrar o leão no futuro. É sempre importante a gente lembrar a característica adaptativa tanto do medo quanto da ansiedade. Essa característica de medo ela foi selecionada ao longo do tempo evolutivo para nos proteger de coisas que são perigosas. Ter medo de altura é importante porque se eu não tiver esse medo eu posso cair e ao cair eu vou morrer. A gente precisa lembrar que quem sobreviveu no tempo evolutivo foram os medrosos na maioria das vezes. Se eu tinha lá na Idade das Cavernas um ser humano que era extremamente corajoso e saía à noite e um ser humano que era extremamente medroso e não saía à noite, a probabilidade do corajoso morrer por ataque de um tigre era muito maior do que a do medroso. Provavelmente os medrosos foram selecionados porque isso conferia uma vantagem evolutiva. A mesma coisa acontece com o que a gente chama de ansiedade. A partir do momento em que eu consigo fazer essa relação espaço-temporal entre o que pode acontecer e o que aconteceu, ou seja, se eu encontrei um tigre à noite, da próxima vez eu não vou sair da caverna porque eu estou com medo do que pode acontecer no futuro, eu estou selecionando a ansiedade a partir da proteção que isso me confere. Outros fatos que corroboram essa ideia de que medo e ansiedade podem ser benéficos são que o nosso cérebro funciona melhor quando a gente está nessas situações, para algumas características que podem ser medidas. Pessoas que estão no estado de medo ou de ansiedade tendem a ficar mais alertas, e isso está diretamente ligado às características fisiológicas da resposta que o nosso corpo produz, e eu já vou explicar o que acontece. Além disso, a nossa memória tende a funcionar melhor quando a gente está ansioso. Tem um trabalho que mostra que quando a gente está com medo ou quando
a gente está ansioso, o nosso cérebro tenta gravar mais detalhes daquela situação para nos proteger caso esse medo se concretize. Então você já está procurando lugar para se esconder, procurando a arma para se defender ou o caminho que você vai correr. E por último e não menos importante, ansiedade tende a nos deixar mais motivados quando essa ansiedade é controlada. Então se você está preocupado com a apresentação que você vai fazer na semana seguinte, você tende a se preparar ainda mais para essa apresentação, tentando diminuir essa ansiedade. Quando a gente pensa nesse caráter adaptativo e evolutivo do medo e da ansiedade, nós conseguimos entender que eles são fundamentais para a nossa sobrevivência e por isso não são coisas ruins que a gente encontra no nosso corpo e nas respostas que o nosso corpo produz a determinados estímulos. Mas por que a gente pode fazer essa relação tão íntima entre medo e ansiedade? Porque quando nós colocamos uma pessoa numa máquina que faz um exame de imagem, por exemplo um tomógrafo, nós conseguimos perceber quais partes do cérebro ficam ativas quando a pessoa está com medo e quando as pessoas estão com ansiedade. E o que nós conseguimos perceber é que o cérebro acende nas mesmas partes quando a gente tem essas duas respostas, tanto medo quanto ansiedade. A parte do cérebro que se encontra mais ativa nessas situações é conhecida como sistema límbico, que é um conjunto de regiões bem no interior do nosso cérebro que é responsável por controlar as emoções e as características mais básicas do funcionamento do nosso organismo, como fome e sono. Dentro do sistema límbico tem uma parte chamada amígdala que fica muito ativa quando a gente está com medo ou quando nós estamos ansiosos. Quando a amígdala fica muito ativa, ela tende a ativar um sistema que é conhecido como sistema simpático do nosso sistema nervoso. Esse sistema simpático ele é ligado ao alerta e às respostas que a gente produz ao medo e à ansiedade. Quando o nosso sistema simpático é ativo, ele ativa determinadas partes do nosso corpo para produzir uma resposta de luta ou fuga. O nosso coração bate mais rápido, a nossa respiração acelera, as nossas pupilas dilatam e os nossos músculos ficam mais irrigados de sangue. O sistema digestório é praticamente desativado para nos preparar para fugir o mais longe possível. Uma coisa muito importante dessa resposta da amígdala é que ela tende a ser inconsciente. Ela acontece muito rápido a partir de um estímulo que chega a gente. Por isso que quando a gente toma susto, esse sistema ele é automaticamente ativado. E só depois que as partes mais conscientes do nosso cérebro interpretam esse estímulo, que o resto do cérebro vai tentar diminuir a atividade da amígdala, diminuir a atividade do sistema simpático e voltar o organismo para um ponto pré-alerta. Esse sistema amígdala-sistema simpático, ele é ativado tanto no medo quanto na ansiedade. Depois de entender isso, eu me perguntei, mas como que nós descobrimos isso? Como que nós sabemos isso, principalmente na era pré-diagnóstico de imagem que nós temos hoje? E eu cheguei a uma série de experimentos realizados com animais que mostram que essa hipótese do controle do sistema límbico a esse tipo de resposta do nosso organismo pode ser verdadeira. Todo esse paralelo que a gente vai fazer entre outros animais e nós, um animal humano, está baseado na ideia de que as respostas produzidas por outros animais é muito parecida com as respostas produzidas pela gente. Quem tem bicho em casa já reparou respostas de medo tanto de cachorros quanto de gatos. E se nós pegarmos outros primatas como nós, as respostas fisiológicas e de comportamento são ainda mais parecidas. A partir dessa premissa de que nós somos parecidos com outros animais, nós fazemos um paralelo entre experimentos que foram feitos com animais e os nossos comportamentos que a gente apresenta no dia a dia. O primeiro experimento que eu vou trazer para vocês é um em que o sistema límbico dos animais era desligado através de uma cirurgia. Os gatos que foram submetidos a esse procedimento apresentavam uma diminuição no medo que eles apresentavam de outros animais e de outros gatos. Vocês podem ver em fotos aqui na tela que esses bichos eles estão indo para cima de qualquer outro bicho que eles não iriam normalmente antes da cirurgia, mostrando uma provável importância do sistema límbico na construção desse tipo de comportamento. Num segundo experimento produzido por Flynn na década de 60, ele fez pequenas cirurgias no cérebro de gatos novamente e ele colocou eletrodos em determinadas partes do sistema límbico desses bichos. A gente precisa lembrar que o sinal que estimula os nossos neurônios é praticamente um sinal elétrico. E quando você dá choques em determinadas partes do cérebro do bicho, você está ativando essas
partes. O que esse pesquisador descobriu é que se você desse choque numa determinada parte do cérebro do bicho, você produzia um comportamento de caça. E se você desse um choque numa outra parte do cérebro do bicho, você apresentaria um comportamento defensivo. Então se você desse um choque, o bicho partia para cima para porrada, ou ele se defendia e ficava numa posição de proteção. Mostrando mais uma vez que não é o sistema límbico que age como um todo, que atividades diferentes em determinadas partes desse sistema podem produzir respostas fisiológicas e comportamentais diferentes naqueles bichos que estavam sendo estudados. Estudos mais recentes têm mostrado o papel de determinadas partes do sistema límbico e determinadas partes dentro de partes do sistema límbico. Por exemplo, partes da amígdala podem estar ativas em resposta a um determinado estímulo e outras partes podem estar ativas em resposta a outro tipo de estímulo. Então esses exames mais recentes eles mostraram o seguinte, que quando a ameaça está longe, o meu organismo com medo ele apresenta um tipo de resposta. E quando essa ameaça vai chegando cada vez mais perto, o meu organismo com medo ele vai apresentar um outro tipo de resposta. As respostas mais comuns que a gente encontra em mamíferos são as seguintes. Então se eu pegar a foto de um lobo e colocar distante da pessoa, o cérebro dela vai interpretar aquilo como uma possível ameaça futura, e talvez essa seja a origem da ansiedade, e o que essa ameaça produz de resposta é que o meu corpo fica congelado. Eu fico naquele estado de não me vê, 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 passa, 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 passa logo. Conforme esse bicho vai se aproximando, outras partes do meu sistema límbico vão sendo ativadas, até uma parte em que o meu sistema simpático é ativado, o sistema de luta e fuga liga e eu saio correndo para fugir desse predador, ou eu luto contra esse predador. O funcionamento desse sistema e a passagem desse sinal para diferentes partes do nosso cérebro foi mostrado para gatos, para outros primatas e para seres humanos, dependendo do estímulo e da proximidade desse perigo. Agora que a gente já entendeu a relação entre medo e ansiedade, nós precisamos entender quando isso passa a ser um problema. E aqui as nossas caixinhas começam a apresentar uma dificuldade. Quando eu tenho um problema de pressão, eu compro um aparelho para medir pressão, e esse aparelho de pressão ele me dá um resultado preciso. A minha resposta de se eu tenho um problema ou não, ela é cartesiana. Se a minha pressão estiver acima de 14, eu tenho um problema. Se a minha pressão estiver abaixo de 14, eu não tenho um problema. No caso dos transtornos da mente, isso não é tão preciso. Porque definir se você tem um transtorno ou não depende de como você reage a esses estímulos que estão sendo produzidos no seu cérebro. Como a gente disse anteriormente, um pouco de medo e um pouco de ansiedade podem ser muito benéficos e até favorecer as suas interações sociais e a sua produtividade. A ansiedade passa a ser um problema quando ela passa a prejudicar o seu dia a dia, quando ela passa a ser congelante, quando você deixa de fazer coisas por causa dessa ansiedade. E essa percepção não é mensurável. Você tem que entender que a sua ansiedade está te atrapalhando para você procurar ajuda. Ou você precisa da ajuda de um médico ou de um terapeuta para entender que a sua ansiedade está te prejudicando e procurar ajuda. A definição então de transtorno de ansiedade é que a ansiedade passa a ser problemática quando ela passa a prejudicar atividades normais do seu dia a dia. Você tem um transtorno de ansiedade quando você tem uma preocupação persistente, excessiva e irreal com as coisas do dia a dia. Ficar ansioso com a apresentação da semana que vem é normal. Achar que o mundo vai acabar por causa da apresentação da semana que vem é irreal. Se preocupar com essa apresentação enquanto você está se preparando para ela é normal. Não conseguir dormir por causa disso pode ser um sinal de transtorno. Os transtornos de ansiedade têm se tornado cada vez mais importantes no mundo moderno. Alguns trabalhos dizem que 1 em cada 5 pessoas vão apresentar ou apresentam um tipo de transtorno de ansiedade. É isso mesmo, 20% da população apresenta ou apresentará um transtorno de ansiedade durante a vida. E é justamente por isso que esse tipo de transtorno tem sido cada vez mais estudado. Só que quando os médicos falam de transtorno de ansiedade, eles estão pegando um monte de coisas diferentes e colocando todas dentro da mesma caixinha. Eu escolhi 4 para apresentar aqui para vocês entenderem que não necessariamente nós estamos falando da mesma coisa. Nós vamos falar aqui no nosso vídeo do distúrbio de ansiedade generalizada, da síndrome do pânico, do estresse pós-traumático e da fobia social. Existem outras coisas que entram na categoria de transtornos de ansiedade, como por exemplo TOC.
e a gente pode até fazer um vídeo sobre isso no futuro. Além disso, a gente vai discutir num próximo vídeo a relação que os médicos estão encontrando entre ansiedade e depressão. E por incrível que pareça, ansiedade e depressão parecem coisas extremamente relacionadas, só que com sintomas diferentes. Alguns médicos têm tratado as duas como o mesmo tipo de transtorno, só que apresentando comportamentos e respostas diferentes dos organismos das pessoas que os têm. Quando os pesquisadores começaram a estudar os distúrbios de ansiedade generalizado, eles encontraram uma característica morfológica nessas pessoas que é diferente do resto da população, mas que eles ainda não têm certeza que explicam esse distúrbio. As pessoas que têm esse tipo de transtorno apresentam amígdalas, que é aquela parte do cérebro que controla o medo maior. Isso quer dizer que tamanho é documento? A gente não pode bater esse martelo ainda, mas que elas são maiores, elas são. Por outro lado, as pessoas que têm síndrome do pânico parecem ter uma quantidade menor de um tipo de neurotransmissor, que são substâncias que vão controlar a conversa entre os nossos neurônios, chamado de GABA. Uma das funções do GABA no nosso cérebro, e em especial nas nossas amígdalas, é diminuir a atividade desses neurônios que são encontrados nessa parte do cérebro. O que os pesquisadores estão começando a entender é que como a pessoa tem menos desse neurotransmissor GABA, depois de estimulada, o cérebro dela demora mais tempo para desligar essa resposta a esse estímulo negativo. Talvez isso possa ser a explicação do que a gente chama de síndrome do pânico. No caso do estresse pós-traumático e da fobia social, a explicação não envolve o nosso sistema límbico. O que os neurocientistas estão começando a perceber é que é a parte mais consciente e mais externa do nosso cérebro que é afetada em pessoas que apresentam esses dois tipos de transtorno. Isso aconteceria porque em algum momento da vida dessas pessoas o cérebro foi estimulado demais. Muitas emoções aconteceram ao mesmo tempo por um período muito longo de tempo. Isso meio que dá uma tiltada no cérebro, fazendo com que ele não consiga lidar mais com esse tipo de emoção. A hora que a gente começa a entender que os transtornos de ansiedade são diferentes e podem apresentar características diferentes no nosso cérebro, nós conseguimos entender por que tratar esse tipo de transtorno é tão difícil. Os estudos têm mostrado que uma conjugação entre terapia e medicação é a forma mais eficiente que a gente conhece hoje de diminuir os efeitos nefastos que esse tipo de transtorno podem apresentar na vida de uma pessoa. Os remédios, eles geralmente estão ligados a reequilibrar esses neurotransmissores que estão no nosso cérebro. A parte de terapia não vai ser discutida aqui no Babalogia e eu vou falar só um pouquinho das drogas e de como essas drogas funcionam no nosso cérebro. A serotonina, que é um neurotransmissor muito importante no controle do nosso humor, parece desempenhar um papel muito importante tanto na depressão quanto nos transtornos de ansiedade. E as pessoas que têm esses dois tipos de transtorno parecem apresentar uma quantidade menor de serotonina. O que os remédios fazem é tentar impedir a reabsorção da serotonina pelos nossos neurônios, aumentando assim a proporção de serotonina nas nossas sinapses nervosas. Esse tipo de tratamento é muito promissor e tem mostrado excelentes resultados no controle desses dois tipos de distúrbio. Mas escolher a terapia certa e o remédio certo varia demais de pessoa para pessoa e do estágio em que ela está dentro do transtorno que ela apresenta. Quando a crise é severa demais, remédios de ação mais rápida que vão meio que dopar o cérebro podem ser usados para diminuir aquele problema de maneira rápida e depois tratar o distúrbio como ele deve ser tratado. Vocês devem ter percebido no vídeo de hoje que a gente sabe muito pouco ainda sobre o funcionamento do nosso cérebro e sobre os transtornos que podem acometer esse órgão tão importante do nosso corpo. O que a gente pode fazer é continuar investindo cada vez mais em ciência, tanto aplicada quanto de base, para a gente entender melhor como o nosso cérebro funciona e, consequentemente, achar soluções mais corretas e mais duradouras para ajudar as pessoas que precisam. É isso, se você gostou desse conteúdo, pega o link que está aqui em cima e manda para alguém que você gosta. Além disso, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Até a próxima, tchau!